O grito estrangulado de Helena ecoou pela mansão, rasgando o silêncio da noite como um raio. Seus olhos, arregalados de horror, fixavam-se na figura inerte de seu marido, João, estendido no chão da sala de estar, uma mancha escura e crescente espalhando-se sob ele. Ao lado do corpo, parado como uma estátua de mármore, estava Lucas, o filho que eles haviam acolhido com tanto amor, a criança traumatizada que um dia prometeu preencher o vazio em seus corações. A faca, ainda em sua mão, brilhava sob a luz fraca do abajur, um testemunho mudo da tragédia que acabará de se desenrolar. Helena sentiu o mundo girar, o ar rarefeito em seus pulmões. Não era possível. Não Lucas. Não o filho que eles haviam amado, cuidado, e por quem João havia sacrificado tanto. As imagens da infância de Lucas, de seus olhos assustados e de sua dor silenciosa, se misturavam com a cena brutal à sua frente. Como o amor incondicional, a paciência infinita e a esperança de um futuro melhor puderam culminar em um ato de tamanha violência? A pergunta pairava no ar, sem resposta, enquanto a vida de Helena, e de toda a família, desmoronava em um pesadelo de sangue e desespero. Para compreender a magnitude dessa tragédia, é preciso recuar no tempo, para a vida de João e Helena antes da chegada de Lucas. João era um empresário bem-sucedido, com uma mente brilhante para os negócios e um coração generoso. Helena, sua esposa, era uma mulher elegante e carinhosa, dedicada à família e às causas sociais. Juntos, eles construíram um lar sólido, alicerçado no amor, no respeito e nos valores familiares. Eram pais orgulhosos de 2 filhos biológicos, Sofia e Daniel, crianças inteligentes e cheias de vida, que cresciam em um ambiente de segurança e afeto. A vida parecia sorrir para eles, um quadro perfeito de felicidade e prosperidade. No entanto, a vida, em sua imprevisibilidade cruel, teceu um destino sombrio para os primos de João, Marcos e Lúcia. Marcos, um artista talentoso, e Lúcia, uma alma sensível e sonhadora, eram almas perdidas em um mundo de vícios. Ambos lutavam contra o vício em drogas, uma batalha diária que os consumia e os afastava da realidade. Apesar dos esforços de João e Helena para ajudá-los, oferecendo apoio financeiro, tratamento e um ombro amigo, Marcos e Lúcia se afundavam cada vez mais no abismo da dependência. Eles tinham um filho, Lucas, um menino de olhos grandes e assustados, que crescia em meio ao caos e à negligência. Lucas era uma criança silenciosa, observadora, que absorvia cada briga, cada recaída, cada momento de desespero de seus pais. Ele viu a vida se esvair dos olhos de seus pais, testemunhando a morte de Marcos e Lúcia em um cenário de overdose, um trauma que o marcaria para sempre. A cena, gravada em sua memória infantil, era um pesadelo vívido, uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. A morte de Marcos e Lúcia abalou profundamente João e Helena. A dor da perda dos primos se misturava com a preocupação com Lucas, que, aos 7 anos, se via órfão e desamparado. João e Helena, em um ato de compaixão e responsabilidade familiar, decidiram acolher Lucas em seu lar. A decisão não foi fácil. Eles já tinham 2 filhos, e a chegada de uma criança traumatizada, com um histórico tão complexo, traria desafios. Mas o coração de Helena, movido pela maternidade e pela dor de Lucas, não permitia que ela o abandonasse. João, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade familiar e a necessidade de honrar a memória de seus primos. Eles acreditavam que, com amor, paciência e o ambiente familiar estruturado que podiam oferecer, Lucas superaria seus traumas e encontraria um novo caminho na vida. Acreditavam que o amor seria suficiente para curar as feridas mais profundas. A chegada de Lucas à mansão dos Almeida trouxe uma nova dinâmica à família. Sofia e Daniel, curiosos e cheios de energia, tentaram acolher o primo com a inocência da infância. Ofereceram seus brinquedos, convidaram-no para brincar, mas Lucas permanecia em seu próprio mundo, um universo de silêncio e olhos assustados. Ele se recusava a interagir, a participar das brincadeiras, a sorrir. A comida, por vezes, era um desafio, e o sono, um campo de batalha contra pesadelos noturnos que o faziam gritar e se debater. Helena, com sua paciência infinita, tentava de tudo, contava histórias, cantava canções de ninar, passava horas sentada ao lado de sua cama, esperando que o menino se abrisse. João, por sua vez, buscava a ajuda de psicólogos e terapeutas infantis, na esperança de desvendar os mistérios da mente traumatizada de Lucas. Mas o muro que Lucas havia construído ao seu redor era impenetrável. À medida que Lucas crescia, os desafios se intensificavam. A escola se tornou um campo minado.
Ele era um aluno inteligente, mas sua dificuldade em se relacionar com os colegas e sua aversão a regras o colocavam constantemente em conflito. Brigas no pátio, desrespeito aos professores, notas baixas, a lista de problemas crescia a cada ano. João e Helena eram chamados constantemente à escola, enfrentando olhares de pena e conselhos bem-intencionados que pareciam vazios diante da complexidade da situação. Em casa, Lucas se tornava cada vez mais distante, mais rebelde. As discussões com Sofia e Daniel eram frequentes, e ele parecia ter um prazer sádico em provocar e desafiar a autoridade de João e Helena. A casa, antes um refúgio de paz, transformou-se em um campo de batalha, onde a tensão era uma constante. Helena, apesar do cansaço e da frustração, nunca desistiu de Lucas. Ela acreditava que, com amor e persistência, ele finalmente se abriria, se curaria. João, no entanto, começava a sentir o peso do fardo. Sua empresa exigia sua atenção, e a constante preocupação com Lucas estava afetando sua saúde e seu desempenho profissional. Ele via o sofrimento de Helena, o impacto na vida de Sofia e Daniel, que, embora amassem o irmão, eram constantemente expostos a um ambiente de conflito e instabilidade. A alegria e a leveza que antes permeavam o lar dos Almeida começavam a se esvair, substituídas por uma atmosfera de apreensão e tristeza. João e Helena se viam em um dilema doloroso: como proteger seus filhos biológicos sem abandonar Lucas? Como honrar o compromisso que haviam assumido sem comprometer o futuro de sua própria família? A resposta, embora difícil, começava a se desenhar em suas mentes, uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A decisão de enviar Sofia e Daniel para internatos foi uma das mais dolorosas que João e Helena já haviam tomado. As lágrimas de Sofia, a perplexidade de Daniel, a culpa que os corroía, tudo isso pesava em seus corações. Mas eles sabiam que era o único caminho para proteger seus filhos biológicos da influência cada vez mais destrutiva de Lucas. Eles precisavam de um ambiente de paz, de estabilidade, onde pudessem florescer sem a sombra constante do caos que Lucas trazia. Os internatos, renomados e com excelente reputação, ofereciam não apenas uma educação de qualidade, mas também um refúgio, um porto seguro longe da turbulência familiar. A despedida foi um misto de dor e esperança, um adeus temporário na esperança de um futuro melhor para todos. Com Sofia e Daniel longe, a dinâmica da casa mudou drasticamente. Lucas, antes um elemento de discórdia em meio a uma família grande, agora se via como o centro das atenções, o único filho presente, e ele aproveitou essa posição ao máximo. A ausência dos irmãos biológicos, que de certa forma o confrontavam e o limitavam, abriu espaço para que seus piores instintos viessem à tona. Ele se tornou ainda mais arrogante, mais exigente, acreditando que a casa, os bens, o dinheiro, tudo lhe pertencia por direito. As extravagâncias se tornaram rotina, e festas barulhentas na mansão na ausência dos pais, carros de luxo alugados com o dinheiro da família, viagens impulsivas e um consumo cada vez maior de drogas. O vício, que havia ceifado a vida de seus pais biológicos, agora o abraçava com força, transformando-o em uma sombra do menino traumatizado que um dia havia sido. João e Helena tentavam impor limites, mas Lucas reagia com fúria e ameaças. Quando o dinheiro era negado, ele se tornava violento, quebrando objetos, gritando, proferindo palavras cruéis que feriam a alma de Helena. João, com sua paciência esgotada, tentava manter a calma, mas a situação se tornava insustentável. Ele via o filho que havia acolhido se transformar em um monstro, um parasita que sugava a vida e a alegria de seu lar. A esperança de que Lucas mudaria, de que o amor seria suficiente para curá-lo, esvaía-se a cada dia. João, um homem pragmático e visionário, começou a prever o pior. Ele sabia que a situação estava caminhando para um desfecho trágico, e, em sua sabedoria, começou a tomar providências para proteger sua amada esposa e seus filhos biológicos. Ele reorganizou suas finanças, transferiu bens, consultou advogados, garantindo que suas posses estivessem seguras e que, em qualquer eventualidade, Sofia e Daniel herdassem o que lhes cabia de direito. Ele não queria que a irresponsabilidade de Lucas comprometesse o futuro de seus outros filhos. Era um plano doloroso, um testamento de seu amor e de sua preocupação, um último ato de proteção para aqueles que ele mais amava. A tensão na mansão dos Almeida tornou-se insuportável. Lucas, cada vez mais imerso no mundo das drogas, transformou-se em uma figura irreconhecível. Seus olhos, antes assustados, agora brilhavam com uma fúria descontrolada, e sua voz, antes silenciosa, ecoava pela casa em gritos e ameaças.
As festas se tornaram mais frequentes e desregradas, atraindo pessoas de má índole para o lar que João e Helena haviam construído com tanto carinho. Objetos de valor sumiam, dinheiro desaparecia, e a paz que antes reinava na casa foi substituída por um medo constante. Helena vivia em estado de alerta, seus nervos à flor da pele, enquanto João, com o coração apertado, via seu sonho de família perfeita desmoronar diante de seus olhos. Ele tentava argumentar, impor limites, mas Lucas reagia com uma violência crescente, verbal e, por vezes, física. A cada confronto, a linha entre o filho adotivo e o estranho perigoso se tornava mais tênue. João, em sua sabedoria e prevendo o pior, havia se preparado. Seus advogados e contadores trabalharam incansavelmente para blindar seu patrimônio, garantindo que Sofia e Daniel estivessem protegidos financeiramente, independentemente do que acontecesse. Ele havia deixado instruções claras, um testamento de amor e precaução, para que sua esposa e filhos biológicos não fossem prejudicados pela irresponsabilidade de Lucas. Era um plano doloroso, um reconhecimento tácito de que o amor, por si só, não havia sido suficiente para salvar Lucas do abismo em que ele se lançava. João, em seus últimos dias, carregava o peso de uma tristeza profunda, a dor de ver um filho se perder, mas também a serenidade de quem havia feito tudo o que estava ao seu alcance para proteger sua família. Naquela noite fatídica, a discussão começou por um motivo trivial: João havia se recusado a dar dinheiro a Lucas para mais uma de suas extravagâncias. Lucas, sob o efeito de drogas, explodiu em fúria. Seus olhos injetados, sua voz distorcida pelo ódio, ele proferiu ameaças que gelaram o sangue de Helena. João, cansado, mas firme, tentou acalmá-lo, mas suas palavras foram em vão. Lucas, em um acesso de raiva incontrolável, agarrou uma faca da cozinha e, em um movimento rápido e brutal, desferiu um golpe fatal em seu pai adotivo. O grito de Helena rasgou a noite, e o corpo de João caiu inerte no chão da sala de estar, uma mancha escura e crescente espalhando-se sob ele. Lucas, em um torpor drogado, permaneceu parado, a faca ainda em sua mão, os olhos vazios, sem qualquer sinal de remorso ou compreensão da magnitude de seu ato. A tragédia havia se consumado, e a vida de Helena, e de toda a família, desmoronava em um pesadelo de sangue e desespero. O amor, a paciência, a esperança, tudo havia sido em vão. A escuridão que Lucas carregava dentro de si havia finalmente consumido a luz que João e Helena tentaram acender em sua vida. A mansão, antes um lar de amor e alegria, agora era um palco de morte e desolação, um testemunho silencioso da tragédia que a adoção, em vez de curar, havia amplificado. O som das sirenes rasgou a quietude da noite, trazendo consigo a dura realidade da tragédia. A mansão, antes um símbolo de prosperidade e amor, transformou-se em uma cena de crime, um palco de desolação. Helena, em choque, foi amparada por vizinhos e amigos, seus gritos de dor ecoando no vazio. A chegada da polícia, dos peritos, dos paramédicos, tudo se misturava em um borrão de horror. Lucas, ainda em seu torpor, foi levado algemado, seus olhos vazios sem qualquer sinal de remorso ou compreensão da magnitude de seu ato. A notícia se espalhou como um incêndio, chocando a comunidade que sempre admirou a família Almeida. Perguntas sem respostas pairavam no ar: como um ato de amor pôde culminar em tamanha violência? Onde eles haviam errado? Para Helena, os dias que se seguiram foram um inferno. O luto pela perda de João, seu companheiro de vida, misturava-se com a dor da traição de Lucas, o filho que ela havia amado incondicionalmente. Cada canto da casa, cada objeto, cada lembrança, evocava a presença de João, e a ausência dele era um buraco negro em sua alma. As noites eram longas e frias, preenchidas por pesadelos vívidos daquela noite fatídica. O sono, um refúgio tão necessário, parecia tê-la abandonado. Ela se sentia perdida, desamparada, sem saber como seguir em frente. Sofia e Daniel, ao saberem da tragédia, voltaram correndo para casa, seus rostos marcados pela dor e pela incredulidade. A família, antes unida e feliz, estava agora estilhaçada, seus laços rompidos por um ato de violência impensado. O processo legal contra Lucas se iniciou, e Helena se viu novamente no centro de um turbilhão de emoções. Ela precisava depor, reviver cada momento daquela noite, enfrentar o filho que havia tirado a vida de seu marido. A dor era excruciante, mas Helena, com a força que lhe restava, se manteve firme. Ela sabia que precisava honrar a memória de João, garantir que a justiça fosse feita. No entanto, uma surpresa a aguardava. Os advogados de João,
aqueles que ele havia instruído para proteger seus bens, se apresentaram para defender Lucas. Helena, perplexa, não conseguia entender como João, um homem tão justo, poderia querer defender o assassino de seu próprio filho. A resposta veio através de um envelope lacrado, entregue a ela pelos advogados. Era uma carta de João, escrita dias antes de sua morte, um testamento de seu amor, sua sabedoria e sua última esperança para Lucas. A carta de João era um misto de dor, sabedoria e uma esperança quase utópica. Com sua caligrafia firme, ele descrevia a crescente preocupação com Lucas, a percepção de que o menino estava se perdendo em um abismo de vícios e rebeldia. Ele falava sobre o amor incondicional que sentia por Lucas, um amor que o impulsionava a tentar salvá-lo, mesmo diante das evidências de que seus esforços eram em vão. João revelava que havia percebido a escalada da violência de Lucas, a forma como o vício o transformava em uma pessoa irreconhecível. Ele confessava o medo que sentia pelo futuro, não apenas pelo seu, mas pelo de Helena, Sofia e Daniel. Por isso, ele havia tomado todas as providências para proteger sua família financeiramente, garantindo que suas posses estivessem seguras e que seus filhos biológicos tivessem um futuro garantido, independentemente do que acontecesse. Mas o que mais chocou Helena foi a parte final da carta. João pedia que, caso algo lhe acontecesse, Lucas fosse defendido pela equipe jurídica da empresa. Não para livrá-lo da culpa, mas para abrandar a pena, para que ele tivesse a chance de refletir sobre seus atos no isolamento da prisão. João acreditava que a prisão, por mais dura que fosse, poderia ser um catalisador para a mudança, um lugar onde Lucas, longe das influências negativas e do vício, pudesse confrontar seus demônios, e quem sabe, encontrar um novo caminho. Ele pedia a Helena que não desistisse de Lucas, que o amor que eles haviam plantado em seu coração, por mais soterrado que estivesse, um dia pudesse florescer. Era um pedido de perdão, um ato de amor e de fé, um último sacrifício de um pai que, mesmo diante da morte, ainda pensava no bem-estar de seu filho. Helena leu a carta repetidas vezes, as lágrimas embaçando sua visão. A dor da perda de João se misturava com a perplexidade diante de tamanha grandeza de espírito. Como ele pôde prever tudo? Como ele pôde, mesmo diante da ameaça, pensar em um futuro? Para Lucas, a carta de João foi um divisor de águas para Helena. A raiva e o ressentimento que ela sentia por Lucas começaram a dar lugar a uma compreensão dolorosa. Ela percebeu que João, em sua sabedoria, havia tentado dar a Lucas uma última chance, uma oportunidade de redenção. E Helena, em honra à memória de seu marido, decidiu seguir suas instruções. Ela se reuniu com a equipe jurídica da empresa, explicando a situação e o desejo de João. Os advogados, embora surpresos, aceitaram o desafio, movidos pela admiração que sentiam por João e pela complexidade do caso. A partir daquele momento, a batalha legal não seria apenas pela justiça, mas pela redenção de uma alma perdida. O julgamento de Lucas se tornou um espetáculo midiático, com a imprensa ávida por cada detalhe sórdido da tragédia familiar. A sala de audiências estava sempre lotada, com curiosos e jornalistas disputando cada assento. A promotoria, sedenta por uma condenação exemplar, pintava Lucas como um monstro sem coração, um viciado irrecuperável que havia tirado a vida de seu benfeitor. As provas eram contundentes, a faca com suas digitais, o depoimento de Helena, o histórico de problemas e confusões que Lucas havia acumulado ao longo dos anos. Parecia um caso sem saída, uma condenação certa. No entanto, a defesa de Lucas, liderada pelos advogados de João, surpreendeu a todos. Eles não negaram o crime, nem tentaram justificar a violência de Lucas. Em vez disso, apresentaram a carta de João, um documento que mudou completamente a narrativa do julgamento. A voz de João, lida em voz alta no tribunal, ecoou pelas paredes, revelando a profundidade de seu amor, sua preocupação e sua esperança por Lucas. A carta humanizou o réu, mostrando que, por trás do viciado e do agressor, havia uma criança traumatizada, um jovem perdido que João, em sua infinita bondade, havia tentado salvar. Os advogados argumentaram que Lucas era uma vítima de suas próprias circunstâncias, um produto de um trauma profundo e de um vício avassalador, e que a prisão, embora necessária, deveria ser um caminho para a recuperação, não apenas para a punição. O depoimento de Helena foi o mais emocionante. Ela, com a voz embargada, mas firme, confirmou cada palavra da carta de João. Falou sobre o amor que eles haviam dedicado a Lucas, sobre os esforços para ajudá-lo, sobre a dor de vê-lo se perder.
Mas também falou sobre a esperança de João, sobre seu desejo de que Lucas tivesse uma segunda chance. Suas palavras, carregadas de uma dor genuína e de um amor inabalável, tocaram o coração de muitos, inclusive do júri. A imagem de Helena, a viúva que pedia clemência para o assassino de seu marido, era poderosa, um testemunho da força do perdão e da redenção. A mídia, antes focada no sensacionalismo, começou a mudar o tom, explorando a complexidade da história, a tragédia de uma família dilacerada pelo vício e pelo trauma, mas unida por um amor que transcendia a própria morte. O julgamento se estendeu por semanas, com debates acalorados e testemunhos emocionantes. A defesa de Lucas, com base na carta de João e no depoimento de Helena, conseguiu pintar um quadro mais complexo do réu, mostrando que ele não era apenas um criminoso, mas também uma vítima. A promotoria, embora ainda buscando a pena máxima, teve que reconhecer a complexidade do caso e a influência do vício e do trauma no comportamento de Lucas. A decisão do júri foi aguardada com ansiedade por todos. O veredito final foi de culpa, mas com uma pena mais branda do que o esperado, levando em consideração as circunstâncias atenuantes apresentadas pela defesa. Lucas foi condenado a uma longa pena de prisão, mas com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir parte da sentença, e com a condição de que ele se submetesse a um tratamento intensivo para o vício em drogas. A justiça havia sido feita, mas com um toque de compaixão, um último ato de amor de João, que, mesmo após a morte, continuava a guiar o caminho de seu filho adotivo.